Algo aconteceu logo depois da bandeira quadriculada, e as reações dos pilotos disseram muito mais do que a própria corrida. Alguns estavam eufóricos, outros simplesmente não conseguiam acreditar no que tinha acabado de acontecer. E foi ali, nos bastidores do paddock, que a verdadeira história começou. Hoje você vai ver as reações mais intensas dos pilotos depois do 2026 Chinese Grand Prix, uma corrida que já entrou para a história da Fórmula 1. Mas existe um detalhe que muita gente não percebeu. Algumas entrevistas revelaram muito mais do que simples comentários pós-corrida. Elas mostraram tensão, frustração, alívio e até rivalidades começando a esquentar. Então fica até o final, porque a reação de um dos pilotos surpreendeu completamente os fãs. E pode mudar a narrativa do campeonato. A corrida terminou. Motores desligados. Capacetes retirados. Mas a adrenalina ainda estava no máximo. Um dos primeiros pilotos a falar com a imprensa chegou sorrindo, mas com aquele olhar de quem ainda estava processando tudo. Ele respirou fundo, olhou para a equipe e disse algo simples. Foi uma das corridas mais difíceis da temporada. E naquele momento, todo mundo entendeu. Não foi apenas velocidade. Foi sobrevivência. Durante mais de uma hora, os pilotos lutaram contra estratégia, desgaste de pneus e pressão constante. Mas isso ainda não era a parte mais impressionante. Nos boxes, um outro piloto apareceu claramente frustrado. Ele tirou as luvas devagar, olhou para o chão, e demorou alguns segundos antes de responder a primeira pergunta. Estávamos rápidos, muito rápidos, mas algo simplesmente não funcionou hoje. E o silêncio que veio depois dessa frase falou mais alto que qualquer análise técnica. Porque dentro da Fórmula 1, todos sabem que pequenas decisões podem mudar tudo. Um pit stop. Um erro de cálculo. Uma ultrapassagem que não aconteceu. E foi exatamente isso que tornou essa corrida tão imprevisível. Mas o que aconteceu em seguida, ninguém esperava. Outro piloto, ainda com o macacão suado, chegou rindo. Rindo de verdade. Aquele tipo de riso de quem acabou de escapar de algo enorme. Eu achei que tinha perdido tudo naquela curva. E quando ele disse isso, os jornalistas imediatamente se entreolharam. Porque aquela curva foi um dos momentos mais tensos da corrida inteira. Durante alguns segundos, parecia inevitável. Um toque. Um abandono. Talvez até um safety car. Mas no último instante, o controle voltou. E a corrida continuou. Foi nesse momento que tudo mudou. Alguns pilotos começaram a falar sobre estratégia. Outros, sobre pressão. Mas um deles revelou algo que quase ninguém percebeu durante a transmissão. Nos últimos 5 voltas, eu estava dirigindo praticamente no limite absoluto. Limite de pneus. Limite de combustível. Limite de concentração. E quando você escuta isso, percebe o quão brutal pode ser uma corrida de Fórmula 1. Porque enquanto assistimos da televisão, parece apenas velocidade. Mas dentro do carro, é uma batalha física, mental e emocional. E agora vem a parte mais interessante. Um jovem piloto, que vem chamando atenção nesta temporada, deu uma entrevista que rapidamente começou a viralizar. Ele disse algo inesperado. Eu aprendi muito hoje, principalmente observando os pilotos mais experientes. Essa frase parece simples. Mas dentro da Fórmula 1, ela carrega muito significado. Porque significa que a nova geração está observando tudo. Cada estratégia. Cada erro. Cada movimento na pista. E isso pode definir o futuro do campeonato. Aliás, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre corridas, bastidores e histórias da Fórmula 1, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque ainda tem muita coisa interessante vindo por aí. E agora, voltando para o paddock. Um dos momentos mais curiosos aconteceu quando 2 pilotos que brigaram na pista acabaram se encontrando frente a frente nas entrevistas. Por alguns segundos, o clima ficou estranho. Os dois sorriram. Mas aquele tipo de sorriso, que claramente escondia algo.
Um jornalista perguntou diretamente: "Vocês conversaram sobre aquela ultrapassagem?" E a resposta veio rápida: "Ah, nós vamos conversar depois." Todos riram. Mas quem acompanha a Fórmula 1 sabe, isso normalmente significa apenas uma coisa: a discussão ainda vai acontecer. E talvez, longe das câmeras. Mas nem tudo foi tensão. Para alguns pilotos, essa corrida representou um verdadeiro alívio. Um deles simplesmente disse: "Finalmente conseguimos um resultado sólido." E naquele momento, a equipe inteira atrás dele começou a comemorar. Abraços. Tapinhas nas costas. Sorrisos que mostravam semanas de trabalho finalmente dando resultado. Porque na Fórmula 1, cada ponto conquistado pode mudar completamente a temporada. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Quando o piloto que subiu ao topo do pódio apareceu na entrevista, a reação foi completamente diferente. Ele não gritou. Não comemorou exageradamente. Ele apenas respirou fundo, olhou para o troféu, e disse: "Essa foi uma vitória muito especial." E então ele explicou. Durante a corrida, houve um momento em que ele acreditou que tudo estava perdido. Os pneus estavam se desgastando rápido demais. A diferença para o carro atrás diminuía a cada volta. E a pressão só aumentava. Mas ele continuou. Volta após volta. Curva após curva. Até que finalmente, a bandeira quadriculada apareceu. E foi ali que tudo mudou. A equipe correu para o rádio. Os engenheiros comemoraram. E no cockpit, o piloto simplesmente gritou. Um grito de alívio. De vitória. De sobrevivência. Porque vencer uma corrida na Fórmula 1 nunca é apenas sobre velocidade. É sobre resistência. Sobre foco. Sobre acreditar até o último segundo. Mas ainda existe um detalhe final nessa história. Depois de todas as entrevistas, de todas as análises, um jornalista perguntou algo simples: "Essa corrida muda algo no campeonato?" O piloto pensou por alguns segundos, e respondeu: "Talvez." E então completou: "Mas ainda temos uma longa temporada pela frente." Essa resposta pode parecer comum. Mas para quem acompanha o esporte, ela significa muito. Porque quando os pilotos começam a falar assim, é sinal de que a disputa está apenas começando. E que as próximas corridas podem ser ainda mais intensas. O 2026 Chinese Grand Prix terminou. Mas as histórias que nasceram ali, ainda vão ecoar durante toda a temporada da Fórmula 1. Novas rivalidades. Novas estratégias. Novas batalhas. E talvez, novos heróis. Porque se essa corrida ensinou alguma coisa, é que na Fórmula 1, tudo pode mudar em questão de segundos. E agora eu quero saber de você. Qual reação de piloto mais te surpreendeu depois da corrida? Conta aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque a próxima corrida pode trazer uma história ainda mais incrível. Nos vemos no próximo vídeo.